Antônio Fernando Jorge Ribeiro de Carvalho Malheiro, corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Acre. É formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Mato Grosso, Economia e Direito pela Universidade Federal do Acre. Pós-graduado em Auditoria Fiscal e Tributária pelo Instituto de Ensino Superior do Acre. Foi engenheiro eletricista da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, no período entre setembro de 1981 e março de 1991, ocupando os seguintes cargos: diretor técnico interino, diretor técnico e diretor-presidente. Trabalhou como consultor nas áreas administrativas e financeira para a iniciativa privada, nos estados do Acre, Rondônia e Amazonas, no período entre março de 1991 a maio de 1998. Ingressou no Tribunal de Contas do Estado do Acre em junho de 1998, exercendo os seguintes cargos: vice-presidente e corregedor, de 24 de nove de 1998 a 31 de 12 de 1998, e também em 1 de 1 de 2001 a 9 de 11 de 2001. Presidente, de 27 de 6 de 2002 a 31 de 12 de 2002, para a conclusão do biênio, e eleito para o biênio seguinte. Diretor da Escola de Contas, conselheiro Alcides Dutra, de Lima Dutra, no biênio de 2011 a 2012, corregedor eleito para 2013-14 e 2015-16. Agraciado com o título cidadão acreano pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Acre, pela Lei de 1620, de 30 de dezembro de 2004. Homenageado com o Torga Espada Coronel Plácido de Castro, libertador do Acre, e o diploma 100 anos do Tratado de Petrópolis, quando a presidência do Tribunal de Contas, em 17 de novembro de 2003. Condecorado com a Comenda Colar da Corte de Contas do Estado do Acre, em reconhecimento ao mérito pelos relevantes serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, em 20 de dezembro de 2000. Recebeu o título de cidadão riobranquense pelos relevantes serviços prestados ao município pelo Decreto Legislativo número 20, de 6 de dezembro de 2000. Condecorado com a Medalha de Ordem da Estrela do Acre, no grau de oficial, em 4 de março de 1991, pelos serviços prestados ao Estado do Acre, quando estava na presidência da Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroacre. Nesse momento, eu convido o conselheiro Antônio Fernando Jorge Malheiro, que vai iniciar sua palestra com o tema Despesa com Pessoal, Impacto nos Entes da Federação. Bom dia a todos os senhores. Quero começar cumprimentando a nossa presidente, o presidente Elvésio, a quem eu quero agradecer pela presença, quanta honra de estar aqui conosco. Quero agradecer aos meus pares pela oportunidade de me colocarem aqui para poder conversar com vocês. Eu acho que eles fizeram isso porque sabem que eu gosto de falar demais, não por outro assunto. Cumprimentar, então, minha presidente, conselheira Cristóvão, conselheira Dulce, conselheira Maria de Jesus, os procuradores, os secretários que aqui estavam, a deputada que eu vi estar aqui há pouquinho, Sinhazic, meus colegas de trabalho do tribunal, alunos da universidade, professores, procuradores, os conselhos internos, os auditores das prefeituras, da auditoria interna, do Estado, todos mais que aqui estão. Quer dizer que é uma grande satisfação eu estar aqui com vocês e espero que tenham muita paciência comigo, né? Até porque me deram a incumbência de falar com vocês a manhã toda, né? Então, me perdoem se por acaso eu der um deslize. O que eu falei com a nossa governadora é que hoje eu estou feliz, porque eu disse para ela que até
a grande cantora deu uma derrapada na hora de receber o Grammy e a Adele, ela desafinou. Então, se eu desafinar, vocês me perdoem. Se dormirem, eu falo mais baixo. Se quiserem sair, vão devagarzinho, que eu sinto que vão e voltam depois. O nosso assunto hoje é sobre despesa de pessoal. E eu poderia ler para vocês 5 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal e nós íamos embora com o 69 da Constituição Federal. Mas entendo que nós temos que tratar esse assunto de forma mais profunda. Então nós vamos discutir a despesa de pessoal dentro da economia e dentro da gestão. Se eu não atrapalhar, eu até irei aqui mais para frente, acho que eu me sentirei melhor aqui para falar com vocês. Bom, então tudo isso nós temos que falar dentro daquilo que inclusive foi dito pelo nosso presidente do IRB, a necessidade de nós termos uma perfeita noção do que é real, de não sermos exagerados no legalismo, de entendermos que algumas regras da economia são tão fortes como a lei da gravidade. E olhem que a lei da gravidade, que nós hoje achamos que todo mundo não contesta, ela só foi escrita em 1500. E nós hoje temos certeza que se nós jogarmos uma pedra para cima, ela cai. E alguns princípios na economia são exatamente iguais. Aquele que diz que num lugar onde só se tira e não se põe, ele se acaba, é tão forte como a lei da gravidade. E todas as regras, e em todas as ciências, e em todas as áreas, a natureza é muito sábia. E ela traz algumas dessas regras que são invioláveis, tão fortes como a lei da gravidade. Eu não sou médico, como o Dr. Cristóvão, mas eu sei que há uma lei na medicina que diz assim: para você manter sua saúde, você se alimente bem, durma bem e faça um exercício. Eu entendo essa como uma regra da natureza, não tem quem a revogue. Na economia tem regras exatamente iguais. Só que às vezes nós não estamos na área, ou nós passamos meio despretensiosos por ela, ou nós somos da área didática, ou nós somos da área de medicina, ou nós somos de uma outra área, e esquecemos que essas regras que são tão fortes como qualquer regra da natureza, elas têm que estar presentes no nosso dia a dia, em qualquer aplicação. Então, na despesa de pessoal, nós vamos tentar entendê-la nesse modelo inteiro. Então, no final, nós entrarmos, então, especificamente nesses 5 artigos e no 169 da Constituição Federal. E eu, lembrando das palavras do nosso presidente Elvêncio, eu queria contar para vocês dessa minha experiência com relação ao parecer técnico ficar acima de um parecer quem está decidindo. Vocês escutaram um currículo longo aqui, que até eu já tinha esquecido de algumas partes, mas isso é pela idade, tá? Então, os 60 estão chegando e aí o tempo vai passando. Mas vejam o seguinte, quando eu estava na Eletroacre, então, cheguei na Eletroacre com 20 anos, década de 80, nós íamos fazer a linha para Porto Acre. E o presidente me chamou, eu, engenheiro, disse assim: Malheiro, a viabilidade técnica da linha para Porto Acre. E eu disse para ele: nenhuma. Vocês não imaginam como era Porto Acre em 1982. Não tinha essa estrada que nós temos hoje. Então, 40 quilômetros no meio da mata. Já tinha abertura de algumas fazendas. E me lembro até hoje, e guardo isso como um grande ensinamento, que ele me disse o seguinte: olha, vocês técnicos não têm nenhuma sensibilidade política. E ele nos mandou fazer a linha, e aquela linha foi feita em 1983, final de 83 para 84. E depois que nós fizemos a linha, aconteceu exatamente o que ele esperava, não o que eu esperava. Porto Acre cresceu de uma forma grande. Ao lado da linha foram se instalando algumas colocações, foram sendo feitas casas, nós tivemos que fazer, colocar transformadores. Então a linha, na realidade, ela era o polo que iria desenvolver
aquela estrada até Porto Acre. E eu, técnico, menino ainda, amarrado à regra que dizia assim, para você fazer uma linha, você tem que ter viabilidade financeira. E é o inverso. Nós teríamos que fazer a linha para incentivar o crescimento com a energia local. Então, são ensinamentos que a gente vai ganhando durante a vida e que são exatamente esses que estão aí colocados. Então, nós temos que ter sempre muito cuidado quando nós analisarmos a letra fria da regra. Bom, e com essas palavras, eu queria colocar para os senhores. Quem vai mudar para mim? Ah, perfeito, amigo, desculpa. Então, eu vou ter, como nós vamos falar amanhã toda, eu tentei dividir o nosso assunto em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos alinhar a despesa de pessoal dentro da economia, mas com uma despesa de pessoal comum. Na segunda parte, nós vamos falar da despesa de pessoal alinhada na parte pública. E, por último, então, nós vamos tratar da legalidade na despesa de pessoal, então, na nossa área, que é o que nos diz respeito. Então, a primeira, despesa de pessoal na atividade econômica, a segunda, despesa de pessoal na atividade pública, e a última, a legalidade da despesa com pessoal na atividade pública dos entes da federação. Não é à toa que nessa foto só tem robôs. Se vocês olharem, só tem um moço lá comandando tudo. Ok? Bom. Mas lembre-se, eu não tenho ninguém comandando os robôs, mas alguém os fez. Tá? Perfeito. Então vamos para a primeira parte. E nessa primeira parte, quando nós formos tratar da despesa de pessoal na atividade econômica, vamos nivelar aqui então alguma coisa na economia. Há muitos anos eu fui à universidade durante o tempo necessário para terminar o curso e realmente foi muito interessante aqui na Universidade Federal do Acre. Eu quero trazer algumas coisas para vocês só para nós nivelarmos alguma situação com relação à produção e à despesa de pessoal. E ali naquela foto foi o exemplo que me ensinou quando eu comecei a estudar economia, que me ensinou a entender a economia. E aquela foto é nada mais, nada menos que uma demonstração do Robinson Crusoe, um náufrago aqui do Atlântico Sul, que portanto, o navio naufraga e ele chega a uma ilha. E vejam, se nós quisermos entender a economia, nós temos que entender a vida de um homem sozinho. Porque quando nós procuramos entender a economia olhando para uma sociedade já pronta, para uma divisão do trabalho pronto, dificilmente nós vamos conseguir perceber alguns detalhes do nosso dia a dia, mas que eles parecem que estão tão bem resolvidos que eles não existem. Então vejam, esse homem, coitado, chegou numa ilha sozinho, apesar de que ali aparece uma imagem de algum boneco, que era aquele que na história depois aparecia também, e ele tem que tratar de todo o desenvolvimento da sua sociedade, que no caso é ele sozinho. Então ele tem que fazer o quê? Procurar o fogo e arrumar comida. Praticamente isso deve ter sido a primeira coisa que ele fez. Para isso ele despendeu horas de trabalho. Então ele começou a correr atrás. Provavelmente ele teve que se organizar. Ele teve que ver que frutos ele tinha na ilha. Ele teve que ver se ele conseguia pescar. Parece que ele arrumou um riachozinho e ele conduzia. Ele fazia uma armadilha e ele pegava seus peixes que depois ele podia assar. Muito bem. Repare, ele, quando chegou lá, provavelmente estava todo esfarrapado, não tinha nada, nem roupa. E ele tem que começar a produzir. E quando ele começa a produzir, ele começa a se organizar. E o que é que ele então usou? Ele usou os recursos da natureza, ele usou folhas, ele usou frutos, ele usou peixes, ele usou árvores, ok? Ele usou o seu trabalho.
Mas quando ele chegou, ele estava pelado, ele não tinha nem um canivete. Aí ele teve que começar, quando lhe sobrava tempo de arrumar comida, ele começou a produzir a armadilha para pegar aves, a armadilha para pegar peixes, a armadilha para pegar animais. Ele arrumou uma cestinha para poder coletar os frutos sem ter que subir na árvore, quando lhe sobrava tempo. Porque, veja, o homem, quando ainda não dominava o fogo, ele gastava 8 a 10 horas do seu dia para catar comida. Então, a grande invenção do homem provavelmente não terá sido escrita, provavelmente terá sido o fogo, porque antes ele só tinha 400 gramas de cérebro, e quando ele encontrou o fogo, ele passou a ter 1.200 gramas de cérebro. Então, ali foi a grande revolução. Por quê? Porque quando ele passou a ter alimentos com grande capacidade, melhor capacidade de gestão e mais ricos em nutrientes, ele passou a ocupar menos tempo do seu dia para a coleta, e aí ele se desenvolveu em termos de inteligência, em termos de memória, em termos de atividade cerebral. Então, isso aconteceu provavelmente com o nosso amigo, só que ele já vinha com 1.200 gramas de cérebro, ele já vinha inteligente, só que ele teve que reduzir o tempo de coleta para poder fazer os seus instrumentos. E esses instrumentos, toda vez que ele fazia uma armadilha, ele aguardava. Toda vez que ele fazia um cesto, ele aguardava. Toda vez que ele arrumou a sua casa, seu barraco, ele o guardava. Então ele passou a acumular capital. Então, quando ele conseguiu juntar os elementos e os recursos da natureza com a sua capacidade de trabalho e com o capital que ele foi acumulando, ele passou a dominar a sua economia. E esse é um dos princípios da economia que é natural. É como a lei da gravidade, ninguém nunca vai revogar. Só que quando nós estamos no meio de uma sociedade organizada, a divisão do trabalho, por vezes, nos esconde um pouco essa visão tão perfeita e tão óbvia. E às vezes nós acabamos errando, porque perdemos essa noção, que é uma noção natural. E aí, então, nesse caso especial, a força dos 3 elementos que ele usava, recursos da natureza, trabalho e capital, com certeza a força maior de fatores de produção que ele tinha era o seu trabalho. Não temos dúvida. Depois ele vai acumulando os outros. Isso é extremamente importante. E vejam, a economia é a ciência da escassez. E nós estudamos economia porque se esse homem que chegou na ilha, não trabalhasse, ele não sobreviveria, porque ele não arrumaria os recursos para sobreviver, porque eles são escassos. A fruta existe, mas está lá, e se você não colher, ela vai apodrecer e vai cair. Então, se você não trabalhar, não lutar por essa situação, você não vai conseguir construir nada. Eles são sempre finitos. Lógico que ele na ilha lá, o trabalho dele durante muitos anos não conseguiria usar todos os recursos. Mas a capitalização dele, uma vez que ele começou do zero, era terrível. Ele não tinha nenhum instrumento, então ele teve que fazer toda essa acumulação de capital para que a vida dele ficasse mais confortável. E é isso, os benefícios da divisão do trabalho geram uma dificuldade de compreensão disso, porque é excelente nós dividirmos as tarefas. Nós somos mais ágeis, nós somos mais rápidos. Imagine uma pessoa e um mecânico que ele aprende e ele todo dia mexe com a mecânica do carro, ele aperta o parafuso, ele solta o parafuso, e depois me mandam eu fazer isso. Ah, estou frito. Eu vou até que consigo trocar bem o pneu, mas com certeza ele vai me ganhar no tempo. E me lembro que eu fui membro do conselho do CREA. Meus tempos de engenheiro, quando eu fui engenheiro eletricista, hoje eu já não sei mais nem como leva choque,
E naquele tempo, havia uma multa para um cidadão que consertava ventiladores. E me lembro que a multa chegou ao conselho para decidir. Ele disse assim, não podemos multar esse sujeito. E a pessoa disse, não, mas o cara não tem a responsável técnico. Quando não tem responsável técnico, nós temos que cobrar dele, ele tem que ter um responsável técnico. Eu falei, não temos. Não tem. Não temos. Ficou aquela confusão. Eu disse, não tem, porque eu sou engenheiro e eu não sei enrolar o ventilador. Agora, se ele me perguntar qual é o comprimento do fio, a grossura do fio, quantas rodas ele tem que dar e qual é a capacidade do isolamento, aí ele vai falar comigo, que eu sou engenheiro. Mas isso aí eu não sei fazer, porque a nossa divisão do trabalho hoje está ótima. Só que com isso, nós não percebemos as áreas dos demais. E às vezes esquecemos a regra da natureza tão profunda como essa, de que nós precisamos ter uma perfeita mistura dos 3 fatores de produção para que então a nossa economia se desenvolva. Ok? Então por isso que eu coloquei ali os 3. Muita gente fala da capacidade gerencial e sobre ela eu só gosto de falar sobre o conhecimento. Que nós no século XXI, com certeza nós ganhamos muito conhecimento que ligado a essa capacidade de misturar os 3 fatores faz com que hoje nós consigamos um desenvolvimento muito grande dentro da economia. E isso nós não podemos deixar de fora. E é só por isso que ele aparece ali. Mas veja, qualquer pessoa que chegue na ilha sozinho, ele vai conseguir, com as habilidades que tem, tentar também fazer crescer a sua economia. Bom, e aí vem. Então, toda vez que nós falarmos em economia, nós temos que falar na mistura desses 3 recursos que nós temos. Então, os fatores de produção, trabalho, terra, capital, e hoje nós temos um conhecimento grande que tem interferido muito na gestão. Depois nós vamos até tocar nisso, com relação às habilidades, desde 1900, o século passado, houve uma grande evolução com relação aos conhecimentos no desenvolvimento administrativo. Bom, então, depois de eu contar essa história para vocês, vejam que quando eu falo nos 3 elementos, um é exatamente o nosso tema. O nosso tema é exatamente a parte do trabalho, que é, portanto, esse fator de produção é remunerada com salário. E a remuneração do fator do fator de produção chamado trabalho é exatamente a nossa despesa do pessoal. E por que eu contei essa história para vocês? Que nós temos que ter a perfeita noção que o trabalho é um dos 3 fatores de produção. Geralmente o mais importante, mas ele sozinho eu não consigo produzir nada. Se eu só tiver capacidade de trabalho e estiver num deserto onde eu não consigo tirar nada e eu não tiver nada, cheguei como o Robson Crusoe pelado no deserto, estou frito, porque economicamente eu não vou conseguir produzir nada. Então eu quero só colocar isso para vocês entenderem que eu não posso olhar as despesas de nenhum ente da economia somente pela ótica do trabalho. Porque ele sozinho, apesar de ser o mais importante, aquele que recebe mais incentivo, aquele que nós temos que cuidar com mais carinho, ele sozinho não me dá o resultado daquilo que nós podemos chegar. Muito bem. E vejam, o trabalho, à medida que a sociedade foi crescendo, e até para o nosso amigo Robson Crusoe, ele é uma mercadoria. E eu vou aqui pedir para vocês não se incomodarem muito, que eu vou contando uma história aqui para vocês. É uma mercadoria tão importante. Eu me lembro na época que eu estava na iniciativa privada, eu sempre dizia para o meu patrão, ele sempre dizia assim, quanto tempo você vai ficar aqui? E eu sempre dizia assim, nunca menos de 3 anos, nunca mais de 10, e ficarei também até o dia em que alguém me pagar mais. E essa minha relação sempre foi clara, porque ele tinha a perfeita noção que eu vendia
horas de trabalho e capacidade de trabalho e metas de trabalho, e ele me pagava por isso. E aí veja uma frase tão interessante, que é do Bob Black, e ele fala com um outro sentido sobre isso, onde ele diz o seguinte: tempo livre é eufemismo para um modo peculiar como o trabalho, sendo um fator de produção, não apenas transporta a si mesmo a sua própria custa, de dentro e fora do local de trabalho, mas também assume a responsabilidade primária para a sua própria manutenção e reparo. Esse reparo é as nossas horas de sono. E é isso. Toda vez que nós vamos atrás de uma negociação salarial, nós queremos que não só nos pague o nosso serviço, mas nós temos que levar em contrapartida nossas contas de casa, nossa luz, nosso final de semana, que hoje, inclusive, a nossa legislação trabalhista, ela bem entende nesse foco. Ok? Então, é importante nós termos essa noção de que realmente nosso trabalho é a nossa mercadoria. E a gente tem que vender bem. Claro, todos nós temos que vender bem. Porque é isso que nós temos. Porque nós escolhemos por estar no fator de produção, trabalho. Ok? Bom, mas vejam, se eu só mexer numa produção econômica com o valor trabalho, com o fator de produção trabalho, é capaz que eu não atinja o ganho de eficiência e qualidade que nós precisamos, porque a economia é uma mistura dos 3 fatores de produção. E ali eu botei um desenho só para a gente comparar assim a grosso modo. Repare, se na iniciativa privada, e nós aqui estamos trabalhando só de economia, ninguém está trabalhando ainda com o Estado, eu tenho que fazer um roçado, e eu não o consigo fazer sozinho, eu posso contratar mais 3 pessoas, ou eu com uma única pessoa só, mas com o capital dos tratores, ou no caso ali com 3 tratores, eu multiplico por 100, por 500, por 1000 a minha capacidade produtiva. E eu não posso deixar de olhar para esse lado. Não posso. Porque em qualquer aspecto, o mundo sempre precisa de maior produção. E toda vez que eu tiver aceleração econômica, não interessa em que região, eu tenho sempre ganhos coletivos. Então, toda vez que a economia melhora, os meus ganhos são em escala e são coletivos. Então, eu tenho que ter essa perfeita noção para a gente não imaginar que o fator de produção trabalho, ele é rico e essencial em si só. Não, ele é extremamente importante, mas ele sempre tem que ser combinado. Mas mais do que isso, ele precisa ser aprimorado. E se nós não tivermos esse aprimoramento, provavelmente nós vamos botar ali 100 pessoas de enxada, com um custo elevado, e nunca vamos conseguir ter a mesma produção que nós tivemos, com um pouco a mais no outro fator, que é o capital. Ok? Usando a mesma técnica. Ok? Bom, olha, não é nenhum incentivo ao desmatamento. É porque eu me lembrei exatamente dos anos de 70 e 80, onde o governo nacional incentivava com financiamentos como o Proterra, o desmatamento. E naquele tempo, quando se contratava alguém para desmatar, era assim: um homem com um machado derruba 8 tarefas em uma semana. Ok? Então ali até ficou um dado errado, então um hectare, e era um alqueiro. Uma tarefa era 50 braças por 50 braças. 4 quadrados, 8 quadrados, dava exatamente 2,2 hectares. Muito bem. Aí quando foi em 1975, começou a aparecer a primeira Husqvarna, uma motosserra, e quem estava com a motosserra, ele derrubava 1 hectare por dia. E era assim que se contratava a mão de obra. Então, o fator de produção, trabalho,
era feito assim. Imagina que alguém queria derrubar naquele tempo 100 hectares. Ele fazia as contas assim: um homem derruba um alqueire, 2,2 hectares, em 8 dias, no machado. E um homem com motosserra derrubava 1 hectare por dia. Mas hoje na Suécia e nos países escandinavos não se derruba mais assim. Então como se faz lá? Lá existem colheitadeiras, o sistema florestal lá é extremamente intensivo, e lá uma colheitadeira florestal, ela colhe, é o nome técnico que eles dão, ela colhe 8 a 10 hectares por dia. E vejam que a máquina é tão interessante que, além dela colher, ela corta na medida certa, desrama, tá? E faz tudo, já deixa só a parte da madeira certinha do tronco e tal. Então vejam, eu não posso esquecer que para eu ter ganhos de produtividade e de produção, os meus fatores de produção têm que ser aliados e combinados da forma mais inteligente. Bom, e ali é a minha certeza de que o mundo sempre caminhará para um dia melhor. Sempre, sempre. Extremamente otimista, porque a minha idade me permite isso. E veja, não tem como eu olhar para ali e eu não achar que, com todos os erros do homem, erros e acertos. E aí, o presidente Elvésio está perfeito quando ele diz que a pior coisa é nós não decidirmos. Porque a vida é uma sequência de erros e acertos. E todos nós aprendemos com os nossos erros. Só que se nós tivermos medo de errar, não iremos aprender. Então é ótimo, aquele que erra 30 vezes por dia, coitado, vai apanhar muito. Mas ele está aprendendo. Todo mundo aprende por erro e acerto. Essa é outra regra da natureza. Então, às vezes, a gente assim, até quer se contrapor, dizendo, não faça isso, isso vai dar errado. Mas a pessoa tem que ter o direito de aprender. Porque o que eu sei é que alguma vez na minha vida para trás eu vi um atalho. Isso não vai dar certo, vai dar não sei o quê, porque eu já vi um atalho que tem por aqui. Mas ele ainda não teve a oportunidade de aprender. Então, é bom, decidam, façam, porque a vida é uma sequência de erros e acertos. Então, quando vocês chegarem perto dos 60 como eu, vocês vão perceber que é exatamente assim. Então, hoje eu já me permito isso, já me permito dizer que eu tenho certeza que uma das regras da natureza é que tudo vai dar certo, mesmo na sequência de erros, porque elas permitem depois o acerto. E vejam, na primeira foto lá nós temos o pessoal tentando caçar um monstro, usando 2 pedaços de madeira. Dificilmente aquilo teria um sucesso naquele tamanho que está ali. Eu não apostaria minhas fichas naquele desenho. Acho que eles iriam deixar aquele ir embora, esperar o outro menor passar depois, porque eles têm o fator de produção trabalho, têm o fator de produção recursos naturais, mas não tem o fator de produção capital, que é não o dinheiro em si, mas o volume de coisas que nós acumulamos para a nossa produção. Veja mais embaixo, ele já está um pouco mais organizado, já está vestido. Se ele está vestido, ele já começou a ter capital, ele começou a acumular fruto do serviço que ele fez em outra oportunidade. Lá no final ele já está dominando a comida, e daí para frente ele evoluiu no cérebro, a nossa massa encefálica ela cresceu muito depois disso. Depois nós já temos uma certa organização, mas vejam como o capital começa a melhorar. Eu já vejo uma cesta, eu já vejo foices, eu já vejo um pedaço de pão, eu já vejo uma certa organização, a capacidade gerencial no trabalho, que foi quando o homem se fixou e deixou de ser nômade. Depois nós já temos ali uns campos bem organizados. Por último, nós já temos máquinas há uns tempos atrás. Lá em cima uma alta produtividade, onde nós temos apenas um único homem. Depois isso evolui tanto que nós já estamos passando defensivos agrícolas de avião. E lá no final nós temos um cara sorrindo.
E vai fazer sorrir todos nós, porque eu não planto arroz, vou ter que comprar dele também. Então, é isso. Essa é a grande economia. E a ciência está na perfeita combinação dos três fatores. Se eu só olhar um, eu não tenho economia. Então, o sujeito que chega a uma terra árida, sem nenhum recurso natural e sem nenhum capital dele para investir, só com o esforço de trabalho vai morrer. Não vai conseguir. E se nós fizermos a experiência eliminando os fatores de produção um a um, nós vamos ver que os outros todos acabam se perdendo. Bom, e agora ali, nós temos que ver o seguinte. Vejam a evolução. Nós estamos evoluindo o quê? A mistura e a combinação dos nossos fatores de produção. Cada vez nós estamos alterando, vejam lá aquele início dos carros, lá no início do século passado. Aí depois nós já temos uma linha de produção em série, perfeitamente, capacidade gerencial perfeita. Aí vieram as teorias daqueles homens que disseram que qualquer um podia entender de administração, desde que adestrado. Henry Ford, Fayol, pronto. Aí depois nós vemos já um carro já na parte de até a solda por robô, e lá na última nem homem não aparece, mas está tudo escondido. Nós não podemos ter medo da evolução tecnológica, porque é ela que faz com que todos nós hoje sejamos mais ricos que um homem na Idade Média, que um rei na Idade Média. Nós não podemos ter medo da evolução tecnológica, é ela que faz com que todos nós aqui, todos nós, sejamos mais ricos que um rei na Idade Média. E sempre eu conto esse exemplo para vocês. E eu lembro para vocês que um rei na Idade Média, quando ele tinha dor de barriga, ele gritava assim, abre o portão, e ele saía correndo lá para o meio do mato, porque ele não tinha banheiro no castelo. Todos nós temos banheiro no castelo, em casa. Um rei na Idade Média, quando ele ficava doente, ele chamava um curandeiro. E dizia assim, curandeiro, o que foi? E ele dizia assim, tem um chazinho aqui, uma folhinha que eu achei ali, esse trem vai dar certo aqui. E hoje, todos bem ou mal, nós vamos no hospital, nós vamos no médico, e nós temos essa assistência que ele, rei, não tinha. Um rei na Idade Média, quando ele queria ensinar os seus filhos, ele chamava o menos ignorante do seu povo e dizia assim, ensina esses meninos aí que não sabem de nada, não sabem da vida, o que nós dizemos hoje, ele dizia também. Mas nós hoje podemos levá-los a um colégio que com certeza é melhor do que o do rei da Idade Média. Um rei na Idade Média, ele precisava ter 30 homens e 30 cavalos para cuidar do seu transporte. Imagine o trabalho. Plantação aí de uns 15 hectares de milho, mais uns 15 hectares de capim, mais um para escovar os cavalos todo dia, o outro para dar água, o outro para domar, o outro para arrumar a tralha, o outro para subir ali. E hoje nós pegamos uma chave, penduramos no ilhó da calça, 120 cavalos, e nem damos conta disso. E ele era um rei na Idade Média. Então eu quero dizer para vocês que nós não podemos ter medo do avanço tecnológico. Não podemos ter. É ele que faz com que todos nós aqui, todos sem exceção, sejamos mais ricos que um rei na Idade Média. Então não tenhamos medo disso. O que nós temos que fazer é um aprimoramento constante do desenvolvimento intelectual dos nossos meninos, para que eles, quando na idade adulta, não estejam defasados do mundo atual. E esse é o grande problema que nós temos na educação, só tocando assim rápido, um assunto que foi mencionado há pouco. Então nós precisamos que ninguém se distancie desse mundo, porque esse mundo está crescendo, ele está voando. O pessoal está falando em Marte em 7 meses e já levar gente. O mundo está voando, mas nós temos meninos que não sabem ler. Então aí sim, então nós estamos errando nessa parte, de não nos prepararmos para uma atualidade que está presente, que é real e que faz com que todo mundo hoje tenha que estar a 1000 conectado.
E hoje todo mundo está, as notícias espalham, o celular toca, a gente já sabe o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a eleição dos republicanos com os democratas. Isso é um assunto para nós hoje, é um assunto do dia a dia. Então eu vou me empolgando e aí às vezes eu me atrapalho, tá? Então, vamos lá aqui, que nós temos 2 assuntos para depois do café. Então vamos terminar esse primeiro, tá? Aí depois a gente faz o segundo. Muito bem. Mas aqui está a minha certeza de que nós estamos no caminho certo, que o mundo vai dar certo, mesmo com esses problemas que nós temos na Síria, o exército islâmico, nossos problemas hoje internos na área de economia. Com tudo isso, eu tenho certeza que o mundo vai dar certo, porque o homem sempre cometerá os mesmos erros e acertos, naquela probabilidade que eu falei para vocês, e sempre arrumará a saída. E eu não posso deixar de me comparar em 2016 com o mundo em 2016, não posso. E olha, o homem sempre cometeu os mesmos erros, e sempre os vai cometer. Mas aquelas regras da natureza, tão fortes como a lei da gravidade, diz que nós sempre continuaremos crescendo, porque o grande fator que promove o crescimento é o nosso espírito de sobrevivência. É ele que faz com que nós acertamos, mas sempre produzindo. E quantas lágrimas de choro, mas logo em seguida nós temos que achar o caminho e vamos para frente de novo, e vamos continuar produzindo, e vamos continuar fazendo, e vamos continuar arrumando. E agora imagine essa capacidade produtiva em 1000 anos. Olha a diferença entre o primeiro e o último. Aquilo é uma foto na Escandinávia do modo de viver do pessoal na Suécia em 1016. Aqui nós estamos no Crato, Juazeiro do Norte, em São Paulo, em 2016. Então vejam a diferença e a importância que tem da atividade nossa, onde só a nossa sobrevivência move a economia. Só a nossa sobrevivência, só ela. Se nós não estivermos fazendo nada, nós estamos desempregados, estamos naquela economia informal. A água está batendo lá atrás porque as crianças em casa estão pedindo comida. E eu vou na rua, eu peço R$2 aqui, eu limpo um carro ali, eu me ajeito aqui. Eu, de qualquer forma, pela máquina propulsora, acho que eu posso dizer que Deus deu a todos, a economia sempre vai crescer. Então, essa é uma certeza, com todos os erros e todos os acertos. Bom, e aí eu queria então falar sobre esses homens. Na iniciativa privada, lá em 1900, houve uma revolução na administração, que ainda não ocorreu na administração pública. E que revolução foi essa? Até 1900 era mais ou menos assim. Se meu pai fosse dono de uma empresa, ele escolheria entre meus irmãos quem tinha mais... Tinha aquele negocinho, ele tem o dom, esse tem o dom. Ele gosta de ir lá na nossa empresa, ele tem o dom, e aí então ele vai. Quando apareceram esses homens no início do século passado, eles começaram a perceber o seguinte, que eu não precisaria esperar que alguém que só com dom administrasse para ter um grande desenvolvimento na área da economia, naquela parte onde eu vou combinar os 3 fatores, que é a capacidade gerencial. E aí eles criam regras de adestramento como quem adestra um cavalo, exatamente igual. Olha, você na sua administração, você tem que olhar assim para o setor de pessoal, você tem que fazer assim, assim, assim seus recursos, você tem que economizar tempo, você tem que olhar a eficiência, você tem que olhar aqui, esta parcela aqui que tem que ser mais barata, você tem que olhar o mercado futuro, você tem que ver se amanhã seu mercado vai comprar o seu material, se não, reduz a sua estrutura. Isso são habilidades passíveis de treinamento. Então, a iniciativa privada se profissionalizou. Até porque lá a regra é assim, se você não for bom, você quebra. E quem está atrás? A sua vida. Mas o grande avanço foi exatamente que com as teorias de Taylor, Fayol, Ford, Weber, mais para um outro lado,
nós conseguimos melhorar a nossa capacidade de gestão, que nada mais é do que a nossa capacidade de entender a combinação dos 3 fatores de produção para eu ganhar eficiência. Na administração pública nós ainda não caminhamos para ele. Nós temos regras amarradas, difíceis, que não são do Brasil. Elas ainda são praticamente de todos os países. Talvez a Indonésia é um pouquinho diferente, a Malásia, a China vai lá na Indonésia, porque alguma coisa, a Coreia do Sul, mas nos demais países nós estamos amarrados a algumas regras, que são regras um pouco engessadas, e como muito bem dizia o nosso presidente, Elvésio, que precisam de um novo olhar. E nos momentos de crise isso fica extremamente visível. E se a conversa com vocês fosse antes, e aqui não tem nenhuma interferência sobre se é isso, se é aquilo, mas este é o momento certo para nós podermos enxergar que alguma coisa tem que ser feita no sentido de alterar o modo como nós olhamos a administração pública. Isso aí é fato. Então nós temos regras amarradas que às vezes não nos dão a eficiência que nós precisamos. Muito bem, então, já chegando aqui ao final dessa primeira parte, eu queria então colocar aqui, na economia normal, nós não estamos falando no setor público, na economia normal, a minha busca com eficiência é constante. Isso é regra, é regra. E o que é buscar eficiência? É conseguir qualquer um daqueles 4 pontos, qualquer um. Se eu conseguir os 4, nota 10, mas qualquer um, qualquer ganho na produção, em quantidade, qualquer ganho na qualidade, qualquer ganho no custo, qualquer ganho no tempo, ele vai me dar uma melhoria nos resultados. E aqui eu tenho um grande fator de produção que me ajuda muito nisso, e ele é realmente o fator de produção, trabalho. As pessoas me ajudam sempre nisso. E por isso ele é o grande fator de produção. Mas tem que entender que ele está no meio. Nós precisamos combinar isso bem. Se eu tiver de menos ou eu tiver de mais, eu vou de qualquer forma alterar aquela composição que eu tenho do lado esquerdo. Então eu preciso ter uma mão perfeita nisso. Eu tenho que ter uma visão correta dos meus resultados e pior, eu preciso ter a chance de acertar. E nós hoje, na administração pública, nós não temos a chance de corrigir. Depois que errou, acabou. E na administração privada, não. A mão é constante. O pé no acelerador é constante. De modo que ele ande bem. Ele tanto pode andar solavancos, como ser um grande motorista e andar em águas serenas. Mas ele tem que andar sempre em consonância com a sua produção. E vejam, a eficiência é tão importante que, nos meus tempos de engenharia, eu visitei um senhor que entrou no ramo de construção de torres de transmissão, de linhas de transmissão. E eu achei muito interessante porque na empresa dele havia o 14º e o 15º salário. E o interessante é que praticamente todos os servidores ganhavam o 14º e ganhavam o 15º. E o que era isso? Ele definiu como regra contratual, estava escrito no contrato de trabalho, que aquela pessoa que ao longo do ano, com a sua experiência do dia a dia, apertando parafuso, serrando ferro, construindo a linha, puxando cabo, trouxesse qualquer medida e resultasse num daqueles itens, lhe dava um salário a mais. Então, às vezes, a pessoa dizia assim, olha, esse parafuso que está aí, você não está vendo, ele quebra. Troca esse trem não está prestando, troca para um outro, nós vamos ganhar velocidade, você perde de comprar. Ele ganhava uma mais. Porque quem tem essa sensibilidade? Exatamente o fator de produção do trabalho. Então, isso é extremamente importante. Mais um? Pronto. E aqui está onde o trabalho prejudica a empresa.
não a empresa, mas a economia. E vejam, isso eu não estou falando isso em nossa casa, qualquer lugar. Toda vez que eu tiver essas situações, eu posso ter problemas. Vejam ali do lado esquerdo, eu tenho gente trabalhando, ali não, ali me parece que o trem está correto. Eu não vejo ninguém parado, eu não vejo ninguém encostado, eu vejo pelo menos uma organização. Eu poderia dizer assim, mas não usou uma máquina? Não, porque naquele instante provavelmente alguém entendeu que aquela era a posição mais perfeita para ele. Por quê? Porque é possível que ele não tivesse capital para ter uma máquina, mas está resolvendo o meu problema. Todos estão conectados, todos estão fazendo, eu não vejo ninguém encostado. O de baixo é a mesma coisa, vejam a quantidade de gente aqui. Agora vejam o coitado da direita, né? Ele não quer muito saber do negócio. Não. Ele é relapso, tudo vai cair do céu, só faz o que manda, não pergunta quando ele tem dúvida. E aí ele diz assim, eu nem consigo ler direito, por isso que eu consigo até pior, né? Porque o pior é sempre para mim. Então ele acaba dizendo, por que você me mandou fazer serviço, mas logo eu, pô? Então esse é o lado negativo do fator de produção-trabalho, presente na economia universal. E acho que o Assis não está aqui, do Agroprevidência. Eu me lembro que uma vez nós conversamos, há muitos anos atrás, o Assis era na área, e eu posso dar o exemplo porque ele não está aqui, senão não poderia dar o exemplo. E o Assis foi para o tribunal porque nós precisávamos desenvolver um programa de análise das prestações de contas. O Tribunal de Contas não tinha mão de obra, não tinha o fator de produção trabalho e precisava para que o Estado fizesse a compensação das aposentadorias, das contribuições que foram para o regime geral, precisava fazer a compensação, o tribunal precisava analisar, mas como nós tínhamos 4 técnicos para analisar, não ia sair nunca. Então nós combinamos com o Estado que nós desenvolveríamos então uma parceria para fazer uma análise com o nosso capital, neste caso computadores e conhecimento na capacidade gerencial. E quem vai para lá? Assis, hoje diretor do Agroprevidência. E quando Assis vai para lá, coitado, ele se sentia assim desprestigiado. Porque, lógico, ele não era do tribunal, chegou no tribunal e nós exigimos dele 9, 10 horas de trabalho por dia. Apesar de que nós tentávamos ali levar o Assis, porque ele era a ferramenta essencial para nós só tínhamos ele, se ele não fizesse, nós também não íamos fazer. E com o tempo, o trabalho começou a aparecer. E eu tenho certeza que ele entregou mais do que lhe foi pedido. E hoje ele é o diretor do Agroprevidência, por merecimento. Então, com certeza, ele não é essa figura que estava ali, porque ele não fez o que lhe foi pedido, ele fez mais. Chegou uma hora que o cavalo passou selado e precisaram de um diretor do Agroprevidência com conhecimento na área. E naquele instante só tinha um, porque nem nós não dominávamos mais, porque só ele que tinha feito o serviço. E só ele podia ir. Vejam, e isso eu entendo que é uma regra universal, porque eu falava com ele isso também, como uma regra da natureza. Isso é como vender maçãs. Eu falei para vocês que a nossa capacidade de trabalho é uma mercadoria. E quando eu vendo maçãs, se eu tenho uma senhora, a velhinha, passa lá, todo dia ela me compra 5 maçãs. Não me custa nada, um dia que ela vai passar e eu boto mais 2 no cesto. Claro, ela está me ajudando. E eu estou dando mais do que ela quer. Se tiver um lá na esquina que também venda maçãs, vai lá, porque de vez em quando eu boto 2 no cesto. Isso é uma regra da natureza, tão forte quanto a lei da gravidade. Qual é o maior problema, e aqui eu me permito isso para encerrar aqui essa primeira parte, é que às vezes nós nos cansamos de esperar o cavalo selado, e a gente se desmotiva antes dele passar, e aí mesmo é morto. Eu sempre falo isso, falava com as pessoas que trabalhavam comigo, e falo isso até hoje, que é o seguinte: nós sempre temos que ser nota 10,
Imagina que tem uma pessoa que é nota 10 e tem um outro colega dele que é nota 7. Bom também, bom. Ele faz o seu dia a dia, vai embora. Mas aquele é 10, ele está sempre lá, ele é cuidadoso, ele faz além do pedido. Mas aí o cavalo selado demorou para passar e ele desanimou. Mas nem tanto, ele de 10 passou para 9. Acontece que a atividade no setor, naquele instante, ela pulou era interessante para aquele moço nota 7. Ele gostava daquele serviço, o olho brilhou e ele pulou de 7 para 9,5. Veja, o cara nota 10 desceu um pouquinho, veio para 9, mas aquele cara se interessou, ele é 9,5. Passou o cavalo selado, quem vai pular no cavalo? O 7, porque agora ele é 9,5. É naquele instante, é como corrida de cavalo, a foto é tirada naquele momento, quem está, quem não está, não está. Eu quero dizer para vocês, isso são comprovações da vida. E é tão forte isso que eu estou dizendo para vocês, como a lei da gravidade, isso não se revoga. E aí então, vejam, para nós aqui acabarmos, a necessidade de nós participarmos da produção. E ali a regra do português. O cara está empurrando com a carroça, com a roda quadrada, e aí o outro chega lá e diz assim, vamos mudar esse processo, vamos botar a roda. Ele diz, não posso parar, não posso nem conversar. Não, nós temos que estar atentos, nós temos que estar ligados. Esse é o fator de produção que a gente precisa. É aquele que sempre vai promover a melhoria. Vejam lá do lado, estão lançando uma placa de concreto. Só tem um trabalhando lá no fundo e um querendo trabalhar aqui. Isso é o exemplo da ineficiência. Isso é o exemplo da má combinação do fator de produção do trabalho. Esse fator de produção vai quebrar. Claro, eu não tenho produção eficiente nele. Vejam o último exemplo de baixo. Cada um puxa para um lado. Quebrou. Quebrou. Então, vejam, eu não posso olhar a despesa de trabalho sem olhar a qualidade de trabalho. E qualidade de trabalho é toda aquela que lhe promove eficiência e, portanto, dedicação. Senão vai quebrar, vai chegar um dia que vai faltar dinheiro para pagar. Com certeza. Com certeza. Porque a regra natural da economia é que no lugar onde se tira e não se põe, acaba. Muito bem. E aí então, eu acho que tem um intervalo agora de uns 15 minutos e eu acelero mais a segunda parte para nós falarmos da despesa pública e da despesa pessoal na área pública e depois da lei, tá? Então, 10 minutos, 15 minutos, na hora que vocês conseguirem me ouvir de novo, eu estarei esperando.